Abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 19. Glória a Jesus. Nós queremos aqui fazer menção a irmã está saindo, depois nós falamos. Glória a Deus. Lucas 19. Louvado seja o nome de Jesus. Dizer aos irmãos que nós tivemos escola bíblica dominical aqui pela manhã e quero convidar toda a igreja a participar da escola bíblica aos domingos, às 9 horas da manhã, grande escola bíblica, e o próximo domingo é o fechamento do trimestre. Estaremos aqui fechando o trimestre com as enfermidades da alma, é o tema desse trimestre, desse primeiro trimestre de 2019, e aí nós estaremos entrando em outro tema a partir do outro final de semana. Todos encontraram Lucas 19, versículo 1, eu vou ler na versão King, tem alguma diferencinha, mas é proposital mesmo que eu utilizei essa versão, algumas coisas que a tradução aqui nos deixa de modo mais claro. Está na tela ali, na versão corrigida, e nós vamos estar vendo, eu vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem, pode acompanhar na tela mesmo, alguma palavra diferente, mas o significado é o mesmo. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois eu preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciara o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Podeis tomar assentos, que Deus os abençoe no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Esse texto nós já ouvimos, já lemos várias vezes. Mas nós queremos ainda extrair alguma coisa importante para nossas vidas desta mensagem, desse texto, desta palavra que fora proferida pelo evangelista Lucas, narrando aqui esse episódio na cidade de Jericó. Jericó, no período em que Israel conquista a terra de Canaã, Jericó
foi uma cidade destruída pelo exército de Josué. E ao destruir a cidade, houve uma maldição sobre esta cidade. O Senhor disse que seria maldito aquele que voltasse a querer reconstruir aquela cidade. E a maldição era com pena de morte. Aquele que começasse, ele ia morrer. E quando concluísse, o seu filho primogênito morreria. E quando terminasse, o mais novo morreria. Uma maldição, não era para ter reconstruído. Mas assim, passados os anos, esqueceram-se e resolveram reconstruir. Deus cumpriu a palavra dele. Matou aqueles que voltaram a construir Jericó. Mas Jericó, depois, nos dias do Novo Testamento, aconteceu algumas cenas em Jericó. E esse texto que nós lemos aqui, nós encontramos uma diferença do que aconteceu no capítulo 18. No capítulo 18 nós temos duas situações que me levam a comungar com esta mensagem que nós acabamos de ler. A primeira está no capítulo 18 e no versículo 24, que posteriormente nós vamos estar lendo. E a segunda é o versículo de número 38 do capítulo 18 a seguir. Mas nós vamos prosseguir quando nós encontramos aqui um homem que tinha um anseio na sua alma, um desejo do seu coração. E que desejo tinha este homem? A palavra aqui diz que ele era um homem chefe dos publicanos, era rico, mas ele procurava ver Jesus. Zaqueu procurava. E quando você vai a pesquisar o que quer dizer a procura, é uma busca aguçada. É quando às vezes você está procurando alguma coisa, como aquela mulher que Jesus falou no capítulo 15 de Lucas, daquela que perdeu a sua dracma na casa, e a Bíblia diz que ela acende as luzes, varre a casa a procurar a sua moeda, a sua dracma que havia perdido. Então, procurar, buscar, é ter um desejo aguçado de encontrar. E isso é o que estava no coração de Zaqueu. Zaqueu era um homem chefe, ele tinha autoridade sobre os demais publicanos, embora sendo ele judeu, mas ele trabalhava na coletoria para os romanos. Quando alguém judeu, podia ser de qual for a linhagem que fosse das tribos de Israel, mas se ele poderia até ser da tribo de Levi, mas se ele aceitasse o cargo de cobrador de imposto, ele era excluído da sinagoga. Ele perdia as prerrogativas de entrar no templo, de servir no templo, de adorar a Deus. Ele perdia esses privilégios por fazer parte dos publicanos, que para o judeu era amaldiçoado. Eles não concordavam com nenhum publicano, com nenhum cobrador de imposto, porque eles achavam que estava extorquindo a nação para beneficiar Roma. E por isso, então, era excluído. Agora, a palavra disse aqui que Zaqueu era chefe dos publicanos. Com certeza, se um outro funcionário que fosse publicano, o judeu já não gostava, imagine o chefe, o cabeça. Como não seria a birra que eles tinham contra Zaqueu, contra o chefe dos publicanos. Agora nos mostra aqui a palavra que Jesus estava entrando em Jericó. E Zaqueu, por ele ter aquele anseio,
por ter aquela vontade de conhecer a Jesus, e todos quanto procuraram conhecer a Jesus, Jesus o revelou a eles, todos. Todos os que procuram Jesus, Jesus proporciona a oportunidade, Jesus propicia o momento, a chance para que essa pessoa o encontre. Sempre foi assim. E, pelo que nós lemos aqui nos capítulos 17, no capítulo 18, nós encontramos que era a última jornada que Jesus estava fazendo, porque Jesus estava destinado a ir a Jerusalém e havia comunicado aos seus discípulos que ao chegar em Jerusalém se cumpriria as Escrituras sobre tudo quanto acerca dele estava escrito, ou seja, ele não ia mais voltar naquela estrada. Nunca mais ele passaria em Jericó, porque ele ia e dali ele ia ser preso, ia celebrar a Páscoa, quem sabe uma data como esta que nós estamos atravessando, quem sabe era este mesmo período, mas agora ele estava indo decidido a acontecer tudo o que estava escrito a seu respeito. Zaqueu com certeza não foi avisado disso. Mas como o seu desejo aguçado de conhecer ao Senhor. E Jesus então disse aqui a palavra que ele ia passando. Ele se tornou necessário a sua entrada ali. Olha, Jesus para salvar uma vida, ele faz coisas, ele faz rebuliço nas coisas. Por causa de uma alma, ele faz um rebuliço. Sempre acontece isso nas Escrituras. Lembra de quando ele ia para Jerusalém, teve que passar em Samaria? Por causa daquela mulher samaritana. Passou lá. Paulo, quando foi preso, que foi enviado para Roma, o navio deu problema, não era rota. Mas o vento foi contrário, turbulência, tanto trabalho, e o navio teve que se atracar na ilha de Malta. E agora, aquele povo não comia com medo de morrer, mas uma noite o Senhor aparece a Paulo e disse, olha, não vai perder nenhuma vida, senão o navio e a carga. Esse vai perecer, mas não vai morrer ninguém. Paulo levanta pela manhã, já havia alguns dias que aquele povo não comia. Paulo então levanta e começa a comer na presença do povo e disse, olha, o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esta noite esteve comigo. Ele esteve comigo e disse que não vai morrer ninguém, então vocês podem comer. Quando eles viram Paulo comendo, também começaram a comer. E naquele dia, Paulo entra na ilha de Malta, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, você encontra esse texto. E quando Paulo entra na ilha, disse a palavra, nadaram bastante para chegar, outros salvaram com tábuas, com salva-vida, o que tinha ali que boiava, eles então conseguiram chegar na ilha de Malta. Chega ali muito frio, Paulo vai acender uma fogueira, vai pegar ali uns gravetos, alguma coisa para acender. Quando ele leva a mão naqueles gravetos ali, uma cobra venenosa pica a sua mão. E o povo fica olhando e disse, esse homem é terrível, é criminoso demais, porque ele escapou do navio, mas a ira divina, o castigo divino não deixou ele escapar, vai morrer agora. E ficaram esperando ele cair morto. E nada dele morrer, sacudiu a cobra no fogo e continuou o seu sermão. Disseram, não, esse não é pecador, isso é um anjo de Deus, isso é um Deus que nos apareceu aqui. E Paulo começa a pregar. E o chefe daquela ilha estava enfermo. E Deus levou Paulo ali para salvar aquele homem. Paulo ora por aquele homem e toda aquela ilha se converte ao Senhor. Então, às vezes, por salvar uma pessoa, Jesus dá uma volta. Faz com que aconteçam muitas situações para que tal vida seja alcançada. Foi o que aconteceu aqui com Zaqueu. Jesus passa em Jericó. E ao passar, antes de chegar em Jericó, vocês conhecem a história do cego, que estava lá fora da cidade pedindo esmola.
Mas quando ouviu o barulho, disse: quem é esse? O que está acontecendo? É Jesus, o Nazareno, que passa. Ele disse: não, então eu quero falar com este homem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas agora, a multidão dizia: cala a boca, cego, não perturba. Ele continuava clamando. Quando Jesus ficou sabendo do acontecido, disse: chama ele. Quando chamou, ele jogou a capa para um lado, correu, foi encontrar com Jesus. E quando Jesus encontra com ele, Jesus disse: o que queres que eu te faça? O que ele disse? O que ele disse? Quero ver. Mais uma pessoa querendo ver Jesus. Mais uma pessoa, a primeira pessoa, esse foi primeiro do que Zaqueu, quis ver Jesus. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Agora Jesus vai mais adiante e encontra uma situação totalmente diferente. E nos disse aqui a palavra que este homem era rico, era chefe dos publicanos e procurava ver quem era Jesus. Só que para ver Jesus sempre vai encontrar obstáculos. Toda pessoa que procura Jesus encontra obstáculo. Lembra do cego? Alguém disse: não, cego, não perturba o mestre. Não perturba o mestre. Tinha uma multidão que cercava e impedia. E essa multidão, ao invés de ajudá-lo, queria atrapalhar. Tem sempre obstáculos a ser rompido para aquele que quer estar diante de Jesus. Sempre tem. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher, ela tinha esta enfermidade há 12 anos, gastou tudo o que possuía com os médicos, não tinha solução, não tinha saída para o seu problema, mas ela ouviu falar que Jesus ia passando por ali. E ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Agora, uma mulher, 12 anos perdendo sangue, ela tinha um grande obstáculo. Primeiro, a sua debilitação. Ela estava anêmica, fraca. Outro obstáculo, a lei não permitia uma mulher nesta situação tocar ao santo, ao sagrado. Não permitia. O outro obstáculo, tinha uma grande multidão para ela andar. A pessoa doente andar no meio da multidão é complicado. Mas ela rompeu os obstáculos, tocou em Jesus e ficou livre daquela enfermidade. Zaqueu, o obstáculo que tinha para Zaqueu, nós lemos aqui, buscava ver. Zaqueu não queria muita coisa, ele queria ver Jesus. O salmista, nos Salmos de número 27, versículo 4, ele disse assim: uma coisa pedi o Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Contemplar Jesus, contemplar o Senhor, era tudo que Zaqueu queria, era ver Jesus. Mas havia então obstáculos que ele tinha que romper. Primeira coisa aqui, diz que ele era de pequena estatura. Imagine uma pessoa pequena para ver alguém cercado da multidão, é impossível. O outro obstáculo era a grande multidão. Tinha uma grande multidão que o impedia de ver a Jesus. Eu pergunto nesta noite, quem sabe você tem sido impedido por multidões de problemas? Quem sabe a multidão que está te impedindo andar, ver Jesus, aproximar de Jesus, não é uma multidão de pessoas simplesmente, mas é a multidão dos afazeres. Se eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a igreja, eu tenho muito compromisso. Zaqueu era cheio de compromisso, ele era chefe de publicano.
Mas essa multidão aí, ele já tinha rompido ela. Ele já tinha vencido ela. Outra coisa, Zaqueu quebra protocolo, porque ele era um homem da sociedade. Embora a sociedade judaica o rejeitava, mas ele na sociedade romana, ele era o cara. Ele tinha uma posição social. Mas agora ele tinha um foco maior do que a sua posição, do que qualquer outro privilégio aqui. O seu foco era Jesus. Ele queria ver Jesus. Zaqueu rompe agora com os protocolos. Zaqueu decide ver Jesus. Ele toma a decisão de ver Jesus. O que ele faz? Ele faz algo feio. Para um homem de terno, de gravata, sapato social, todo arrumado, agora subindo numa árvore. E a multidão vendo. A multidão observando Zaqueu subindo na árvore e não entendia o porquê. Porque sempre acontece às vezes com pessoas que estão no esporte, que está vivendo assim, que está num momento de lazer. Mas Zaqueu não estava num momento de lazer. Foi a oportunidade ímpar que Zaqueu não perdeu ela. Quem sabe você perdeu uma oportunidade que Jesus te deu, e quem sabe a oportunidade, quando se fala de oportunidade, eu costumo dizer que às vezes a oportunidade repete, mas às vezes a pessoa tem uma só na vida e nunca mais ela volta. Se perder a oportunidade, quem sabe nunca mais terá outra. Era o caso de Zaqueu. Se ele perde esta, ele não mais teria a oportunidade de encontrar com Jesus. Zaqueu então rompe agora com todos os aparatos, ele sobe em uma figueira para ver, porque sabia que Jesus havia de passar por ali. Qual é o obstáculo que você tem rompido para estar pertinho de Jesus? Para ter um momento com Jesus? Zaqueu não imaginava que Jesus ia para a sua casa. Zaqueu não imaginava que Jesus ia chamar ele de filho de Abraão, porque Jesus é o rei do judeu. Agora o judeu tinha excluído ele da sinagoga, ele não podia entrar na congregação, era por isso que ele queria ver Jesus, porque ele não tinha oportunidade de estar num culto como este aqui, ele não tinha esse privilégio. Agora ele queria encontrar aquele que é o Senhor da igreja, que é maior do que qualquer liderança aqui, ele queria ver ele para saber o que seria da sua situação, o que seria da sua vida. Agora disse aqui a palavra que ele não conseguia por causa da afluência do povo, e agora ele decide ver. O que ele fez primeiro? Correu. Ele tinha pressa para ver Jesus. Ele tinha pressa para estar diante de Jesus. Sabe que às vezes nós temos pressa para fechar o negócio. Nós temos pressa para comprar a passagem e o voo. Nós temos pressa para o casamento. Nós temos pressa para comprar a casa. Nós temos pressa para comprar o carro. Nós temos pressa para todas as coisas. Mas para as coisas de Deus nós não temos. Não somos tão apressados. Nós não chegamos atrasado no emprego, não chegamos atrasado no banco, não chegamos atrasado na escola, nós não chegamos atrasado no compromisso com um amigo, mas não temos pressa para a casa de Deus, para estar na presença do Senhor. Mas Zaqueu tinha pressa, ele correu para ver Jesus. Ele se esforçou para ver Jesus. Que nós tenhamos esse zelo que Zaqueu teve. Zaqueu não tinha esse conhecimento. Claro que eu acho que tem muita gente na igreja que ainda não tem o conhecimento. Tanto que canta um hino. Como Zaqueu, eu quero subir. Não é assim? Tem muita gente crente cantando, eu quero subir. O mais alto que eu puder. Para quê? Só para te ver. Olhar para ti. Eu já vi, eu já encontrei, eu não preciso cantar mais assim. Zaqueu, ele não tinha encontrado Jesus. Zaqueu não tinha visto Jesus, ele tinha esse anseio, esse desejo, mas eu não.
Eu já tenho Jesus, eu já encontrei com Jesus, eu não preciso subir, porque Ele está comigo. Se eu descer, Ele está comigo, se eu subir, Ele está comigo, se eu vou, Ele está comigo, se eu venho, Ele está comigo. Então eu não preciso subir em lugar nenhum para ver meu Jesus, porque Ele anda comigo, Ele é o meu guia. Mas infelizmente há muitos que ainda não priorizaram Jesus na sua vida. Esta noite eu conclamo a igreja, aqueles que ainda não fizeram como Zaqueu antes de conhecer a Jesus, que faça hoje isso, priorize Jesus na sua vida. Priorize, rompa os protocolos. Zaqueu tinha impedimento que o atrapalhava a ver a Jesus. Que hoje a igreja do Senhor, em Picos, também rompa os impedimentos que te atrapalhem de uma estreita intimidade com o Senhor. E Ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ele estava falando para crente, ele estava falando para a igreja de Laodiceia, como Jesus está falando à igreja de Picos nesta noite. Que nós tenhamos pressa de nos aproximar de Deus. O salmista, eu me alegro, eu fico assim fascinado com o salmista, quando anseio, quanto desejo ele tinha nas coisas de Deus. No Salmo 122 ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não vinha à casa de Deus por uma obrigação, simplesmente como um bater o ponto, bater o cartão. Não, ele tinha alegria de vir à casa de Deus. No Salmo 100 ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto, entrai pelas portas dele com louvor. Ou seja, ao vir à casa de Deus, eu já começo o meu culto quando eu estou arrumando para vir à casa de Deus. E no caminho eu venho cultuando ao Senhor. Mas às vezes a gente vem pelo caminho discutindo, brigando, chega na igreja moribundo e não é cantando como ele disse, entrai pelas portas dele com louvor. Entre na casa de Deus já adorando, fique na casa do Senhor o bendizendo, exaltando, louvando ao Senhor. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um prazer estar na casa de Deus, é uma alegria estar na casa do Senhor. Então Zaqueu corre, passa adiante da multidão. Você, para estar diante de Jesus, você tem que deixar a multidão para trás. Nós precisamos romper a multidão dos problemas, dos afazeres, dos negócios, de tudo. Deixa para trás essas multidão e vai ao seu foco, ao seu objetivo. Jesus, a melhor meta, meu maior prazer é Jesus, e hoje eu quero estar pertinho dele, hoje eu quero estar ao lado dele, hoje eu quero ter um momento a sós com ele. Faça isso, faça como Zaqueu, corre adiante da multidão, corre adiante dos problemas. E agora Zaqueu corre adiante, sobe na figueira brava, que eu já vi algumas pessoas dizendo, olha, e a figueira tinha espinho. Não tinha isso não era isso tudo não era esse problemão todo não. Figueira para nós aqui é gameleira. Figueira brava, uma gameleira, um pé de gameleira, uma árvore bem frondosa. Mas então Zaqueu sobe a figueira. Agora a coisa muda, o quadro muda. Porque quando Zaqueu sobe, agora, antes de Zaqueu dizer que viu Jesus, Jesus viu Zaqueu. Quando você rompe os obstáculos para encontrar com Jesus, Ele te vê primeiro. Ele já conhece você quando você tem esse anseio por Ele. Lembra de Natanael, João capítulo de número 1, versículo 50, 52. Quando Natanael foi convidado por Filipe para encontrar, disse, olha, achamos o Messias.
o profeta que havia de vir. Diz quem? Jesus de Nazaré. Diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Diz, vem ver, vem ver. E ele foi. Quando chegou, Jesus aponta para Natanael e diz, eis aqui um israelita em quem não há nenhum dolo. Natanael disse, mas de onde foi que o Senhor me conhece? Ele disse, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Ele disse, agora sei que o Senhor é o profeta que havia de vir. Glorificou o Senhor. Ele disse, não, só por isso que eu te falei, você vai ver coisas maiores pela frente. Quando você é convidado a ver Jesus, quando você almeja ver Jesus, Ele mostra não somente a sua presença, mas Ele tem algo maior para nos revelar, Ele tem algo grande para nos conceder, Ele tem algo superior ao que a nossa imaginação é capaz de chegar, porque a Bíblia diz que o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem coisas maravilhosas para ser revelado a nós, mas o primeiro passo é deixar a multidão, é deixar a dificuldade para trás e chegar pertinho para poder ter o privilégio de ver a Jesus. Agora, não é Zaqueu que vê a Jesus, mas Jesus vê Zaqueu. E a palavra disse assim, quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou, Zaqueu, desce depressa. Eu imagino, irmão, que gozo não foi aquele. Zaqueu só queria ver, Zaqueu não queria conversar com Jesus. Ele não sabia que ele ia conversar com Jesus. Ele pensou, eu vou ficar aqui, ele vai passar e eu vejo ele passando. Mas não, todo aquele que procura Jesus, Jesus dá atenção para ele. Jesus dá atenção para aqueles que o procuram. A palavra diz que um coração contrito ele não despreza. E agora, disse aqui a palavra que o Senhor disse, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Hoje eu preciso ficar na tua casa. A palavra diz que no mesmo momento Zaqueu desceu, apressou, recebeu Jesus com gozo, com alegria, com prazer e agora levanta um grande problema. O problema agora começa a surgir, porque tem alguém que não quer ver você aqui adorando ao Senhor. Tem alguém contrariado de você estar vindo à igreja. Diz, mas não precisa ir na igreja todo dia, não. Às vezes acontece dentro de casa, dentro da família. Diz, esse negócio agora você não faz outra coisa, é só igreja. É só igreja. Não tem mais nem atenção para mim. Começa então a chantagear. E agora disseram a Zaqueu, e não foi pouca gente não. Todos em meio à multidão que presenciaram o que passou, começou a murmurar. E agora o problema não foi com Zaqueu, foi com Jesus. Começaram a falar de Jesus, falar mal de Jesus. Murmurando contra o mestre e dizendo assim. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar lá. Se pega uma pessoa que faz uma coisa errada, eu já vi algumas situações, de que a pessoa está assaltando isso, claro que ao vivo não vi, nem quero ver, mas às vezes a gente vê alguma reportagem assim, o camarada está assaltando, chega o policial, aborda, e ali começa às vezes um desconforto, chega alguém defendendo. Chega alguém e diz, mas não precisa tudo isso, não precisa fazer desta forma, não precisa. Agora, disse aqui a palavra, se também não faz nada, se chama a polícia não aparece. Ele disse, não importa não, não tem polícia, não tem justiça, chama, não vem. É difícil de compreender o povo. O povo falava mal de Zaqueu antes dele encontrar com Jesus. Agora que ele encontra Jesus, fala não só de Zaqueu, fala de Jesus também. Que dá chance para um cabra desse.
Como é que pode a situação agora? Esse Jesus que se diz santo vai hospedar na casa de um homem perdido desse? Se Jesus tivesse mandado matar Zaqueu pelos erros que ele tinha feito, falariam mal dele, mas nos diz que é tão bonzinho, agora manda matar o camarada. Agora viraram contra Zaqueu e contra Jesus. Mas aquilo foi bom para Zaqueu. Aquilo foi maravilhoso na vida de Zaqueu. Porque disse a palavra que quando eles murmuraram desse jeito, Zaqueu toma a palavra e começa a falar com Jesus. E disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Mão, Wagner, por favor, coloca para mim o capítulo 18 na tela. Versículo 18 ao versículo 25. Eu quero que os irmãos voltem um pouquinho aqui comigo. Lucas 18, Lucas, viu? É Lucas. Só voltar uma página da sua Bíblia aí. Vocês querem ler comigo? Pode prosseguir. O que Jesus falou, segura um pouquinho. Vende tudo quanto tem, faz o quê? Reparte com os pobres e depois prossiga. Amém. Olha o contraste. Aqui vem um homem à procura de salvação. Um jovem rico vem para Jesus e disse: bom mestre, que farei para me salvar? Jesus disse: sabe os mandamentos? Ele disse: quais? Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E contou, ele disse: não. Isso aí eu tenho observado desde a minha mocidade. Ele disse: não, então está fácil. Só falta uma coisa. Jesus disse para ele: só falta uma coisa. Nós lemos aqui, não foi isso? Vai, vende tudo quanto tens. Faz o quê? E depois? Terás um tesouro no céu. E depois? Vem, segue-me. O rapaz quis. Disse a palavra que ele ficou triste, entristeceu com aquilo. Não estava ansioso pela salvação, pela vida eterna. Mas ele queria a vida eterna do jeito dele, para desfrutar das riquezas e não morrer nunca, só desfrutando de tudo que era farra.
Jesus mexeu no ponto fraco dele. Te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Esse aqui é que veio oferecer, ele veio buscar a salvação. Zaqueu não falou nada disso. Mas agora o contraste está aí. Porque Zaqueu queria apenas ver Jesus. Ele não falou da salvação, não falou de outra coisa. Só que quando Zaqueu é visto por Jesus, a coisa muda. Zaqueu estava lá em cima, o Senhor manda ele descer. E ele desceu, não foi só o corpo, não. Ele desceu completo. Desceu do orgulho, desceu da posição social, desceu da vaidade, desceu de tudo e disposto agora, com o coração transformado, mudado pela presença de Jesus, e disse: agora, Senhor, eu vou dar metade dos bens aos pobres. E aquele que eu defraudei, eu vou restituir quadruplicado. Coloca Êxodo 22, versículo 1, por favor. O que está escrito? Vamos fazer melhor? Vamos juntos? Se alguém furtar... Zaqueu sabia desse negócio. Ele sabia desse negócio. Ele disse: naquele que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Estava ali. Com certeza ele não pegou boi de ninguém. Foi de ovelha para baixo. Mas ele disse: eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu roubei aquele a quem eu defraudei, eu vou retribuir 4 vezes mais. Quando Zaqueu desce dali, agora ele já tinha visto Jesus. E toda pessoa que vê Deus, que vê o Senhor, a vida dele muda. A vida muda. Quem tem um encontro com Deus muda. Lembra de Isaías, capítulo 6? Capítulo 5, se você ler capítulo 5 de Isaías, você vai ver que Isaías vê defeito em todo mundo. E ele disse: ai de um, ai de outro, ai de um, ai de outro, e fala de todo mundo. Mas no capítulo 6, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E ele viu serafins que voavam, e tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ah, quando vê Deus a coisa muda, a pessoa transforma, quebranta, agora ele reconhece o seu pecado. Quando não vê Deus, ele vê pecado de todo mundo, mas não vê nele. Mas quando vê Deus, ele não vê o pecado de ninguém, só vê o dele. Só vê o dele. E agora ele disse: ai de mim que vou perecendo. Quando ele disse isso, um anjo foi lá, pegou uma brasa viva com uma tenaz no altar e passou na boca de Isaías e diz: eis que foi tirada a tua iniquidade e purificado o teu pecado. Aí ele ouviu uma voz dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador.
mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. A partir do momento que o homem encontra com Deus, com Jesus, a sua vida muda. Se não mudou a sua vida, se continua trapaceando, se continua maltratando os outros, se continua lesando, é porque não teve o verdadeiro encontro com Jesus. Quem tem, muda. E aí, quando Zaqueu vê isso, o povo murmurou. Murmuração não é chegar aqui no microfone e falar. Murmuração fala assim. Foi assim que fizeram. Mas ele confessou em público, disse: Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres. E naquilo que eu fraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Jesus bradou dizendo: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Aquela multidão agora foi surpreendida, porque a multidão tinha excluído ele da sinagoga. A multidão estava murmurando contra ele, e Jesus faz uma declaração desta: este também é filho de Abraão, dizendo assim: olha, vocês acham que são filhos de Abraão, mas vocês não me confessaram como ele. Vocês nunca tiveram a coragem de fazer o que ele fez em público aqui. Não tiveram a coragem de subir numa árvore para me ver. Nunca ofereceram nada aos pobres, nunca ofereceu nada para a minha causa, e ele se rende por completo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi para isso que Jesus veio, para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Zaqueu lembrou dos seus erros, lembrou dos pobres. Nunca, um camarada que até então nunca tinha lembrado dos pobres. Ele lesava os que tinha, e os pobres ele não se importava, era avarento. Mas quando se encontra com Jesus, a avareza vai embora. Jesus é o melhor tesouro. Jesus é o maior tesouro que nós temos. Que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei, nele só para sempre hei de estar, e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei, já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Qual é o seu maior tesouro? Qual é a sua maior busca? Zaqueu abriu mão de tudo por um tesouro maior. Quando ele disse: eu dou metade dos bens aos pobres, ia ficar reduzida a sua fortuna. Restituir 4 vezes mais, ia sobrar pouquinha coisa aqui. Mas vamos voltar lá, irmão Wagner, lá no capítulo 18, seguindo o texto que nós estávamos lendo, lá depois do versículo 26, vamos até o versículo 30, ver o que acontece lá. Lucas 18,
versículo. Pode o outro versículo, 27. Quando ele disse lá, quão dificilmente os que possuem riqueza, na outra tradução, diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, não é isso? Do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos disseram, Senhor, então quem é que pode salvar? Ele disse, aos homens são impossíveis. O que ele diz? Mas ele respondeu, ou seja, o camelo passar no fundo de uma agulha, irmão, é impossível. E era mais fácil do que o rico se salvar. Mas não era apenas o que possuía. Zaqueu não foi salvo? Jesus não falou, a salvação veio hoje a esta casa? Mas Jesus estava falando da posição daquele jovem que estava seguro na riqueza, não abria mão dela nem pela salvação da sua alma. É impossível salvar alguém que não abre mão de qualquer coisa aqui pelos céus. Alguém disse, não, ó, se for por isso, sabe que eu vou para o inferno. E aí corre o perigo mesmo, vai mesmo. Então, a salvação não tem nada que se compara a ela. Mas vamos prosseguir o texto? Disse Pedro. Prossiga. Aí, irmãos, olha. Aquele que tiver abrido mão de coisas aqui, vai herdar muita coisa aqui e por fim vai herdar a vida eterna. Vai receber muito mais do que abre mão aqui e ainda por fim vai receber de gorjeta a vida eterna. Então compensa, irmão, o negócio é bom, o negócio é fantástico. Vale a pena abrir mão de qualquer coisa aqui, porque disse a palavra que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Mas aquele que fica apegado às coisas daqui, vai ficar só com as coisas daqui e arriscado ainda perder até as coisas daqui e ainda vai perder a vida eterna. Faça como fez Zaqueu, abrace Jesus. Jesus não falou não, então faça isso. Jesus não ordenou ele dar não. Mas o coração dele era aberto para oferecer o melhor que ele tinha para Jesus, que foi a sua entrega total. Ele quer que nós entregamos a nossa vida na totalidade para que nós possamos alcançar dele a vida eterna. Que Deus em Cristo abençoe nesta noite cada um de nós e que nós, mesmos os que já recebemos o Senhor, vamos priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora isso é fé. Não é todos que têm tido esta fé de entregar primeiro, de buscar primeiro e aí esperar que Deus acrescente. Mas eu conclamo, eu convido a todos a fazerem isso pelo amor de Jesus. Eu pergunto nesta noite. Quanto tempo te esperei, Senhor? Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor. De uma vez